Bem, senhoras e senhores, dando prosseguimento ao simpósio, teremos agora a palestra O Combate à Corrupção no Brasil e a Importância da Prisão Decorrente de Decisão de Segunda Instância. Nós convidamos para ser o mediador desta palestra, excelentíssimo senhor delegado de Polícia Federal, Tiago Sena, por gentileza. Temos a grata satisfação de convidar o palestrante, excelentíssimo senhor ministro Rogério Schietti. O senhor ministro formou-se em Direito pelo Centro de Ensino Unificado em Brasília em 84, concluiu especialização em Processo Civil pela Universidade de Roma, La Sapienza, em 91, mestrado em 2002, doutorado em 2007 pela Universidade de São Paulo e, após a graduação, atuou como advogado de 85 até 1987, quando ingressou no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios como promotor de justiça. Foi promovido a Procurador de Justiça em 2003 e exerceu o mandato de Procurador-Geral de Justiça biênio 2004-2006. Ministro do Superior Tribunal de Justiça desde 2013, é autor de artigos e livros, entre os quais Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas, na 4ª edição, editora Juspódio, Garantias Processuais nos Recursos Criminais, 2ª edição, editora Atlas, e Proibição de Dupla Persecução Penal, editora Lumen Juris. Ouviremos o senhor ministro Rogério Schietti. Boa tarde a todas e a todos. É uma grande satisfação voltar a Salvador, uma terra tão agradável, na companhia do doutor Tiago Sena. Agradecer aqui a acolhida de todos os delegados de Polícia Federal, na pessoa do doutor Rony Silva, e saudar a todos por estarem aqui partilhando dessas reflexões tão importantes e tão atuais, né? Eu acho que comentávamos, eu tenho uma apresentação, acho que tem que colocar aqui, né? Comentávamos há pouco que é um tema do momento, mas é um tema que nos ocupa desde 1500, né? O Brasil já nasceu com sinais de corrupção muito claros, e isso faz parte, infelizmente, da nossa cultura. Temos exemplos históricos que nem vale a pena mencionar, e certamente é uma herança cultural que há de ser combatida diuturnamente por todos nós, nossos pequenos gestos e comportamentos, e nós do Poder Judiciário, do Ministério Público, das polícias, também temos a nossa responsabilidade de contribuir de alguma forma para melhorar, pelo menos, esse quadro, né? Eu tenho uma proposta de trazer principalmente alguns dados a respeito, não necessariamente da corrupção, mas do sistema de justiça criminal brasileiro, dentro do qual se situa o tema da corrupção, já com uma constatação de que somos um país, que eu acho que passou mais aqui, somos um país que tem uma situação mundial, acho que eu aponto para onde? Para lá. Pronto. Eu acho que ainda está avançado aqui. Estou apanhando aqui, gente, com a tecnologia. Mas, enfim, nós ocupamos uma posição nada invejável no cenário mundial. Enfim, um país que, independentemente dos custos sociais decorrentes da corrupção, causa-nos um prejuízo gigantesco, né? Só pela sonegação fiscal, o segundo país mais prejudicado pela sonegação fiscal. Ocupamos o 2º lugar no impacto percentual da sonegação em razão de sua cifra negra, enfim, tudo aquilo que não se conhece a respeito de crimes que são sequer conhecidos pelas autoridades, né? Esse gráfico seguinte, que nem eu estou conseguindo ler, mostra em números esses reflexos econômicos da sonegação fiscal. Bom, o que me parece mais importante de início acentuar é uma constatação. Uma constatação de que, embora o quadro esteja se modificando a partir da atuação da Polícia Federal, das polícias, do Ministério Público e também do Poder Judiciário,
embora esse quadro esteja melhorando, repito, fato é que ainda temos um sistema de justiça criminal seletivo. Não que haja uma intenção deliberada de proteger determinadas categorias, mas é um fato que há uma dificuldade enorme de se alcançarem certos estratos econômicos, sociais, políticos de nossa população quando se trata de crimes assim chamados de colarinho branco. Crimes praticados em escritórios, crimes praticados por meios eletrônicos, crimes que muitas vezes não possuem testemunhas e que, portanto, são de muito mais difícil esclarecimento e punição. Essa pesquisa, feita já há um tempo razoável por uma professora que é do Ministério Público Federal, professora da Universidade de Brasília, doutora Ela Vieco de Castilho, é uma pesquisa muito referida e mostra muito bem isso. De 682 casos que ela analisou, 77 foram objeto de alguma decisão, desses 62 foram arquivados sem denúncia do Ministério Público, e, ao final de todo esse processo, vamos ver que menos de 1% do total inicial de ocorrências chegou a uma condenação. 5 pessoas foram condenadas de um total de 682 casos inicialmente analisados. Isso já evidencia com muita clareza a dificuldade de se apurarem esses crimes e, mais do que isso, mesmo apurando, de se impor uma sentença condenatória aos autores dessas condutas. E aqui precisaríamos, talvez, de uma tarde inteira para tentarmos encontrar algumas causas para esse fenômeno. Bem, o Brasil, como eu disse, vem seguindo uma trajetória que seguramente nos anima a ter algum otimismo, né? O quadro é triste, o quadro é desanimador, é vergonhoso, mas não de hoje, já há algum tempo, estamos começando a reverter esses dados, embora ocupemos ainda hoje uma posição nada honrosa no ranking mundial de percepção da corrupção, como já vamos ver. Mas, a partir do momento em que o Brasil assumiu compromissos internacionais perante a Organização das Nações Unidas, ele se comprometeu, portanto, a adotar, no mínimo, algumas medidas mais concretas voltadas ao combate à corrupção de uma maneira geral, como medidas de incentivo à transparência e criminalização de condutas que até então não encontravam tipos penais claros e suficientemente idôneos a responsabilizar penalmente autores dessas condutas, né? Vejam que nós passamos, a partir do início da década de 1990, só queria uma orientação para onde direciono isso aqui, porque está tendo uma dificuldade aqui, senão eu vou ficar sempre... É para lá? É isso, né? Então, tá. Então, vejam, a quantidade de leis que nós fomos produzindo a partir do início da década de 90, lei de improbidade, lei de licitações, lei de responsabilidade fiscal, em 2000, lei de lavagem de dinheiro, lei da ficha limpa, né? Acho que está tão debatida nesses dias, né? Ultimamente, enfim, lei de acesso à informação. Vejam que são leis que ultrapassam governos, não são leis de um governo ou outro, são leis que o Brasil, nessa percepção de uma necessária mudança de rumos no combate à corrupção, vem aprovando ao longo dos últimos 20 anos, pelo menos, né? Nós temos, portanto, aí as duas últimas leis, a Lei Anticorrupção, chamada Anticorrupção, Lei 12.846, e a Lei sobre Organizações Criminosas, que é a Lei 12.850, ambas de 2013,
como talvez aquelas duas leis no âmbito criminal, ou mais ainda processual penal, que têm permitido avanços significativos no combate à corrupção. Eu acredito que, como eu falo, para um público composto, além de estudantes, mas qualificado por delegados de Polícia Federal, enfim, membros da Polícia Federal, sabem muito bem o que representaram essas duas leis para, sobretudo a última, para a mudança no perfil das investigações criminais, com instrumentos, com meios de obtenção de prova, como é o caso da própria colaboração premiada, que vieram a mudar radicalmente o modo e a eficácia no combate à corrupção. Bom, aqui vai ser difícil, eu acho que eu vou ficar um pouquinho mais perto aqui, porque eu estou meio difícil de ler aqui. Ou então ficar em pé, né? Desculpem, tá? Eu estou com a visão um pouco prejudicada aqui. É porque eu trago muitos números, e se eu não conseguir reproduzir, a fala vai ficar comprometida. Bem, vejam, esses dados são dados que eu tenho recolhido, não são dados secretos, são dados que estão publicados em veículos de comunicação e que refletem essa dificuldade já inicial na investigação de apuração desses crimes. Eu não diria não só crime de corrupção, aqui o foco é a corrupção, mas vejam, 1 em cada 6 inquéritos por crime de corrupção concluídos pela Polícia Federal levou algum acusado à prisão entre 2013 e 2017. Pelo Estado de São Paulo, de 3.018 inquéritos abertos pela Polícia Federal, envolvendo crimes de corrupção, concussão e corrupção ativa e passiva, nesse período, 57% foram concluídos levando em conta apenas o universo de inquéritos encerrados. Ou seja, 7 em cada 10 terminam sem nenhum tipo de indiciamento. São dados que até penso que as próprias polícias devem refletir a respeito sobre o porquê primeiro, algo anterior a isso, que é a subnotificação dos crimes, segundo, o porquê que muitas notícias de crime não geram inquéritos policiais e o porquê de vários inquéritos policiais não chegarem a um bom termo. Em outra pesquisa feita pela Globo News, indica que o número de prisões de servidores públicos, aqui ficou uma repetição, né, pela Polícia Federal, por suspeita de corrupção passiva, cresceu 52% em todo o país em 2017. Bom, isso nós vemos no dia a dia da mídia, nós vimos diariamente com as notícias que temos, né? Há, de fato, um incremento no número de prisões. Esse é um outro tema que talvez merecesse um tempo maior para a nossa reflexão, porque, se, de um lado, vemos como absolutamente necessária uma ênfase maior por parte do Estado na implementação de políticas severas de combate à corrupção, existe uma preocupação de alguns setores por uma possível vulgarização deste instrumento importante de combate à corrupção, que é a prisão cautelar. Na verdade, a prisão cautelar não é um instrumento de combate à corrupção. A prisão cautelar é um instrumento de acautelamento dos interesses do processo ou dos interesses sociais que estejam sob risco diante de uma liberdade plena do acusado, né? Nós poderíamos refletir sobre efetividade no combate à corrupção como algo necessariamente atrelado a um maior número de prisões. É claro que a população sempre espera que indiciados por quaisquer crimes graves sejam presos de imediato. A população não entende, muitas vezes, o porquê de pessoas responderem em liberdade aos processos. Normalmente, quando se trata de alguém que foi preso em flagrante e, em seguida, foi posto em liberdade. Nós, do Judiciário,
somos um pouco... nos incomodamos um pouco com aquela afirmação de que a polícia prende e o juiz solta. Porque é assim que acontece. A polícia não solta, a polícia prende. E o juiz pode manter a prisão ou soltar. E como as nossas leis permitem uma série de medidas, além da prisão preventiva, que venham a prover interesses do processo, a prisão cautelar não é a única das medidas cautelares consideradas no cardápio de que se serve o juiz, e mesmo antes o Ministério Público e a polícia, quando postulam perante o juiz a manutenção de uma prisão ou a escolha por uma dessas outras medidas alternativas, que são, pelo menos em número de 9, no artigo 319 do Código de Processo Penal. Bom, vamos a alguns dados que... espero que... ali acho que está melhor para vocês lerem, né? Vejam, já se falou aqui de alguns números muito preocupantes, a questão dos homicídios no país. Vamos começar com os crimes que, além do homicídio, são os mais graves. Crimes de estupro, crimes de roubos. Aqui está um dado só quanto a roubo de veículos. Mas, vejam, nós temos, no ano passado, 60 mil estupros e 63 mil mortes violentas. Isso é um escândalo, porque nós estamos falando, no que diz respeito a estupros, de crimes noticiados. Imagine a quantidade de estupros que não são noticiados por uma série de motivos, sobretudo pela própria vítima não se sentir segura, protegida para levar adiante uma notícia crime dessa natureza. São 276 mil roubos de veículos em um ano. A quantidade de roubos nas ruas é 3 vezes maior. O Brasil ocupa hoje a 10ª posição entre os países com maior número de homicídios. 1 em cada 10 homicídios cometidos no mundo ocorre no Brasil. É um homicídio a cada 7 minutos. Como não concluir que somos um país violento? E vejam a quantidade de pessoas que foram vítimas de crime e não deram notícia. E aí se fala, somos o 3º país do mundo em população carcerária. Mas vamos ponderar bem. Nós somos a 5ª população do mundo, então, ficar em 3º, 4º ou 5º é proporcional. O que importa para sabermos se somos efetivamente um país que prende muito é o número de pessoas presas a cada 100 mil habitantes. Esse é um dado mais importante, porque se nós temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes, somos, portanto, a 5ª maior população do mundo, é natural que sejamos um dos países que mais encarceram. Principalmente por sermos um país violento, um país onde há violência, onde as pessoas andam armadas, onde crianças de tenra idade já estão portando arma de fogo nas ruas, onde há locais, comunidades inteiras em que a polícia não consegue chegar, onde não há a mínima estrutura para se esperar daquela população um comportamento diferente. Então, o que importa para sabermos se, a despeito de tudo isso, somos um país que encarcera muito, é verificarmos a proporção entre o número de pessoas presas a cada 100 mil habitantes. E, nesse ponto, estamos na 25ª posição. Então, não somos dos países que mais encarceram no mundo, né? Outro dado importante. Há muita... Veja, eu estou dizendo tudo isso, alguém pode estar falando, ele é a favor das prisões. Não, eu até sou considerado uma pessoa, e isso não é de hoje, desde os tempos de Ministério Público, que, por princípio, considera a prisão o último recurso. A prisão realmente não pode ser a primeira medida a ser adotada.
Mas me causa uma certa preocupação quando eu vejo esse discurso se disseminar, dizendo que existe no Brasil um excesso de punição, existe uma política de encarceramento em massa. Isso não é verdade. Nós temos, sim, pessoas que deveriam estar soltas e estão presas. Desse universo de mais de 700 mil presos, seguramente uma parcela, que eu não diria muito grande, poderia estar solta, porque são crimes sem maior violência. Mas eu pergunto, será que esse número de pessoas que estão presas e que deveriam estar soltas não é muito menor do que o número de pessoas que estão soltas e deveriam estar presas? Pessoas que praticaram esses 60 mil estupros, esses 63 mil homicídios num ano, ou esses 320 mil roubos. Onde estão essas pessoas? Onde estão aquelas pessoas que praticam crimes em número maior do que esses e que sequer estão nessas estatísticas? Então, quando se fala que o Brasil tem 40% de presos provisórios, e não é bem assim, alguns falam em 36%, também não é um número que foge da média mundial. Nós temos países de primeiro mundo, como a Suíça, a Dinamarca e a Itália, em torno desses números, desses percentuais. Aqui na América do Sul, chega-se a ter, como no Paraguai, quase 80% de população carcerária ainda não julgada. É evidente que nós deveríamos reduzir. O ideal é que nós tivéssemos em torno de 20% de presos provisórios. E eu acredito até que, com a mudança da jurisprudência do Supremo, assunto que iremos falar mais adiante, esse percentual vai decrescer. Por quê? Porque o número de pessoas já com condenação definitiva passará a aumentar. E aqui é uma outra questão importante, metodológica. Esse percentual se refere a pessoas ainda com sentença não transitada em julgado. E, no Brasil, sabemos que, em que pese a decisão do Supremo, nós só podemos dizer que uma decisão transitou em julgado quando se esgotaram todos os recursos. O Supremo não disse que o trânsito em julgado ocorre com o julgamento de segundo grau. Ele disse apenas que a pessoa pode iniciar a execução da pena após a decisão de segundo grau. Então, alguns poderão interpretar que ela ainda é um preso provisório. Não é. Já é uma prisão-pena. Mas esses percentuais hão de ser sempre colocados com uma certa dúvida quanto à metodologia que foi empregada para chegar-se a esses dados. Apenas uma informação, que eu acho que é importante também, quanto aos tipos de crimes. Que crimes levam as pessoas à prisão? Claro, quaisquer crimes em princípio, mas quando se fala que existem mais de 700 mil presos, nós vamos esquadrinhar esses números e vamos perceber que, na verdade, pelo menos metade desses 720 mil presos respondem ou responderam por crimes, poucos crimes. Homicídio, tráfico de entorpecentes, roubo, estupro, que são crimes que efetivamente têm penas altas e, por consequência, ensejarão uma privação da liberdade, né? E vejam, hoje, se nós somarmos isso no início da persecução penal, né? Mas no sistema penitenciário não vai mudar muito, o número de pessoas presas por tráfico de drogas, roubo e furto já passa de 50%. Eu digo por experiência própria. Pelo menos o que chega no Superior Tribunal de Justiça, em petições de habeas corpus, eu digo com toda certeza, qualquer sessão que os senhores venham assistir das duas turmas criminais do STJ, a quinta e a sexta, vão perceber que eu estou falando a verdade. Eu não fiz esse levantamento estatístico, mas eu posso assegurar que, no mínimo, metade dos processos que julgamos, pelo menos aqueles que dizem respeito à prisão, referem-se a crimes de tráfico de entorpecentes. É assustador o número crescente de prisões por tráfico de entorpecentes.
E olha que hoje nós temos as audiências de custódia, sem as quais, seguramente, esses dados seriam muito maiores. Até muitos que combatem as audiências de custódia porque favoreceram as concessões de liberdade. Eu, pessoalmente, sempre fui um defensor das audiências de custódia. Quando fui Procurador-Geral de Justiça, em 2004, no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, bem antes de se falar de audiência de custódia, eu busquei, junto ao Tribunal de Justiça local e à OAB, a constituição de um plantão judiciário que permitisse dar execuibilidade a um dispositivo da Convenção Americana de Direitos Humanos que determina que todos têm o direito de ser conduzidos sem demora à presença de um juiz. É isso que a audiência de custódia faz. Antes, uma pessoa era presa, e se ela não tivesse alguém para peticionar em seu benefício, ela só teria um contato com o juiz no final do processo. Passaria um inquérito policial inteiro presa, haveria uma denúncia do Ministério Público, o início da instrução, enfim, ela só seria levada à presença de um juiz no dia do seu interrogatório, que é o último ato de instrução. O juiz, portanto, decidia pedidos de liberdade provisória por papéis, sem ter um contato pessoal com o preso. Então, a audiência de custódia, em que pese todos os seus possíveis defeitos, a meu ver, foi um importante instrumento de proteção de qualquer indivíduo que venha a ser preso. E, evidentemente, que não interfere na avaliação que o juiz há de fazer quanto aos aspectos técnicos. O que ela favorece é permitir ao juiz esse contato imediato, né? Ver o preso diante de si, ter a possibilidade, inclusive, de uma conversa informal para saber dele exatamente as condições em que foi preso e até, com isso, não digo impedir, mas exercer um certo freio a uma outra prática nefasta, que é a tortura, a violência policial. Na abordagem do preso, muitas vezes há excessos, e esses excessos, na medida em que se sabe que o preso será levado à presença de um juiz, podem ser coibidos. Bom, ainda sobre essa dificuldade que temos de dar eficiência ao sistema de justiça criminal. Vejam, essa pesquisa, feita em São Paulo, pelo Núcleo de Violência da USP, concluiu que, lá em São Paulo, de 344 mil boletins de ocorrência registrados em 15 delegacias, nesse período aí indicado, apenas 5% dos registros por crimes não violentos converteram-se em inquérito policial, aquilo que eu disse lá atrás, e 8% para crimes violentos. Isso é assustador. Imaginar que esses crimes de estupro, roubo, homicídio, latrocínio, geraram apenas 10% de inquéritos na cidade mais, teoricamente, mais bem estruturada, em termos de polícia civil, né? Aqui nós estamos falando de crimes da competência da Polícia Civil. Outros dados do Conselho Nacional do Ministério Público. 78% dos inquéritos foram arquivados por impossibilidade de se chegar aos autores. Há uma pesquisa muito referida, que foi decorrente de uma atuação do Conselho Nacional do Ministério Público, que estabeleceu metas de resolução de crimes e de inquéritos. E, em 2007, se exigiu, portanto, que fossem cumpridas essas metas, e os ministérios públicos de todos os estados promoveram maciços arquivamentos daqueles inquéritos que não geravam algum tipo que não geravam a denúncia, né? Enfim, não se apurou autoria, ou havia prescrição, enfim. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, teve um índice de esclarecimento de homicídios de 4%.
desses inquéritos que foram arquivados em 2007, referentes a crimes já praticados até então. Enfim, hoje se estima que não mais do que 10% dos homicídios no Brasil são esclarecidos. No âmbito judicial, os problemas persistem. Nós temos 7,5 milhões de processos tramitando nas justiças criminais estaduais. Só em 2016 ingressaram 2.749.000 casos criminais novos. O número de magistrados no país, por outro lado, chega a 18 mil. É uma correspondência absolutamente insuficiente para dar conta de tamanha quantidade de feitos. Eu não vou nem me referir a tribunais e tribunais superiores, mas faço aqui um breve parênteses. O Superior Tribunal de Justiça, hoje, julga mais de 300 mil processos por ano, dá uma média de 10 mil por ministro. Quando a gente comenta isso com colegas de outros países, eles... Não, acho que talvez tenha sido a tradução, só tenho certeza. Por quê? Porque, vejam, só para dar 2 exemplos. A Itália possui uma corte de cassação que corresponderia, grosso modo, ao nosso STJ, que é composta de quase 400 juízes. Nós somos 33 no Brasil. E nos Estados Unidos, vamos comparar a Suprema Corte dos Estados Unidos com a Suprema Corte brasileira. Enquanto a nossa julga 50 mil, 100 mil casos por ano, dependendo do ano, a Corte americana julga não mais do que 100 por ano. Eles escolhem o que vão julgar. E escolhem de maneira arbitrária. Eles se reúnem semanalmente para escolher que casos irão julgar. E não fundamentam essas decisões. Aqui no Brasil, nós temos uma série de filtros de admissibilidade dos recursos, né, no caso do recurso extraordinário, que demandam dos tribunais, tanto o Tribunal ACOR, que exerce inicialmente o juízo de admissibilidade, quanto o Supremo Tribunal Federal, isso vale para o RESP também, exigem uma explicitação dos motivos pelos quais não leva aquele caso a julgamento, ou seja, de não conhecer do recurso, não admitir o processamento do recurso. Decisões fundamentadas. E os advogados ainda reclamam muito, em alguns casos com razão. Mas, só para que se tenha uma ideia da quantidade absurda de processos que estão julgando. Hoje nós temos cerca de 80 milhões de ações tramitando no Poder Judiciário, de uma maneira geral. E na Justiça Criminal, 7,5 milhões. Por outro lado, nós temos um sistema de justiça criminal, um Código de Processo Penal, que já atingiu a data para a sua aposentadoria compulsória, né, já tem mais de 75 anos, que prevê, juntamente com outras leis, com regimentos internos de tribunais, por exemplo, com o próprio Código de Processo Penal, com algumas leis extravagantes, 18 tipos de impugnação. Essa conta é minha, tá? Se alguém conseguir lembrar de algum outro recurso, até me ajude, porque eu vou acrescentando. Todos esses recursos, ou meios de impugnação, ou até ações, como é o caso do habeas corpus, que não é tecnicamente um recurso, é uma ação de natureza constitucional, podem ser manejados durante um processo. Alguns deles por mais de uma vez. Eu tenho alguns pacientes no STJ que, no espaço de um ano, já impetraram mais de 10 habeas corpus, para discutir diversos assuntos, inclusive os mesmos já decididos. Então, vejam, um sistema desse tem uma dificuldade imensa de ser eficiente. E percebam que a maior parte desses recursos acaba travando a persecução penal quando esses processos chegam aos tribunais superiores. Porque, no âmbito dos tribunais estaduais e regionais federais, no âmbito do primeiro grau, nós temos poucos recursos. São aqueles mais conhecidos, aqueles que estão no Código de Processo Penal, recurso em sentido estrito, apelação, embargos de declaração, embargos infringentes, carta testemunhável. Quando chega nos tribunais superiores, aí nós temos, além dos recursos extraordinários do lato sensu, né, o RE e o RESP, nós temos o ARESP, temos o ARE,
nós temos agravo regimental, nós temos sucessivos embargos de declaração, né? Sem contar as exceções que eventualmente venham a ser opostas, e este supedâneo dos recursos, que no Brasil assumiu contornos muito amplos, por conta da denominada doutrina brasileira do habeas corpus, que é, efetivamente, o habeas corpus e o recurso em habeas corpus, que hoje praticamente substitui qualquer recurso, porque sempre haverá, pelo menos imediatamente, alguma afetação à liberdade, a justificar, portanto, a impetração daquela ordem, e os tribunais têm aceito. Eu digo que talvez nós precisássemos de uma lei do habeas corpus. Eu tenho defendido essa ideia. Vejam, o habeas corpus hoje é o maior instrumento de proteção da liberdade e, seguramente, é o que mais ocupa as pautas dos tribunais. O Supremo Tribunal Federal hoje assista a uma sessão qualquer dia à tarde e vão perceber a quantidade de habeas corpus que se julgam no Supremo. E é uma corte que deveria ter um foco muito mais de corte constitucional. E acaba sendo uma instância a mais, a derradeira, para o exame de habeas corpus, que já passaram pelo primeiro grau, pelo Tribunal de Justiça, pelo Superior Tribunal de Justiça, e chega, finalmente, ao Supremo. Quer dizer, uma mesma decisão sendo examinada 4 vezes. E nós não temos uma lei de habeas corpus. Nós temos lei de defesa do consumidor, lei dos idosos, temos lei Maria da Penha, temos Estatuto da Criança e Adolescente, temos lei antidrogas, temos lei de lavagem de dinheiro, temos lei para tudo. Mas não temos uma lei de habeas corpus. Então, é uma ação de extrema importância que ocupa a pauta dos tribunais, e sobre ela o que há são alguns artigos do Código de Processo Penal e uma construção jurisprudencial feita há décadas, que vem sendo modificada. Então, por exemplo, é uma ação que protege a liberdade, mas não se prevê no Código de Processo Penal liminar. A liminar foi uma construção da jurisprudência, a partir da década de 60. A participação do Ministério Público não é permitida, porque é uma ação para a proteção da liberdade. O Ministério Público, digamos, estadual, né? Quando o processo chega no Supremo ou no STJ, para, por exemplo, trancar uma ação penal, o Ministério Público da origem não sabe disso. E, muitas vezes, ele é informado quando já houve o trancamento da ação. Então, a sociedade não tem um mecanismo para, de alguma forma, participar de uma ação cujo desfecho pode implicar a não responsabilização penal por um crime cometido. Então, esse quadro vai resultar nisso aqui. Essa é a evolução da distribuição de processos no STJ. Tirando esse quadrinho, essa linha azul escura, que é o inexplicável aumento vertiginoso do número de decisões da presidência, que são decisões proferidas durante o plantão de janeiro e julho e final de semana, o que a gente pode concluir é que houve um aumento astronômico no número de decisões durante esses períodos. Isso é curioso observar. Mas vejam que as 3 sessões que integram o STJ, para os estudantes que talvez não saibam, o STJ ele é dividido em 3 sessões, cada uma com 2 turmas. A primeira sessão cuida de direito público, tributário, administrativo. A segunda sessão, as 2 turmas, terceira e quarta turmas, tratam de temas de direito privado, né, direito civil, sucessões, comercial, etc. E a terceira sessão, quinta e sexta turma que eu ocupo, cuidam, a terceira sessão e essas 2 turmas que a compõem, cuidam de temas de direito criminal. Então, vejam, há alguns anos atrás, as pessoas brincavam conosco lá no STJ, meus colegas, diziam que nós julgávamos pouco. Só que ninguém ficava na sessão, né? Os colegas que entravam no tribunal
ocupando uma vaga na terceira sessão, logo migravam para as outras 2 sessões. Fugiam do crime. Só os mais resistentes que ficavam ali. Então, e já se dizia que nós trabalhávamos menos em termos de número de processos. Hoje, vejam o que aconteceu. A primeira e a segunda sessão, essa linha vermelha e a linha verde, né? Foram decrescendo. Por quê? Porque nós passamos a adotar no STJ uma gestão de precedentes muito eficiente, que permite a filtragem daquilo que chega à corte, já na corte de origem, com os recursos repetitivos, e quando se chega no STJ também há uma triagem inicial para verificar quais recursos podem realmente ser admitidos. E isso fez com que o número de processos, de recursos das 2 seções de direito público e direito privado decrescesse significativamente. Já a seção de direito criminal, vejam o que aconteceu. Passou as outras 2. Esse ano, acabou de passar, já tinha passado a segunda sessão, agora passou a primeira. Nós somos hoje a sessão que mais julga no STJ. Isso sinaliza o quê? Um aumento da judicialização criminal. E eu digo, com certeza, o aumento de habeas corpus. Isso aqui não é em razão de um maior número de recursos especiais. Isso aqui se deve a um aumento significativo de habeas corpus e recursos em habeas corpus. Vejam, em 2000, aqui é por semestre, né? Em 2012, tínhamos 2.500 RHCs e HCs julgados por semestre. Isso por uma média mensal, né? Foi aumentando, e agora deu um pulo de 4.500, fomos para 5.700 num semestre. Então, alguma coisa está acontecendo nesse país. O que será isso, né? Eu tenho a minha teoria, que eu posso estar enganado, mas, a meu ver, isso tem a ver com a decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2016, que aumentou, que modificou o entendimento até então em vigor, de que somente após o trânsito em julgado, somente após o esgotamento de todos os recursos criminais, se poderia dar início à execução de uma pena. Acho que todos já sabem muito bem o que foi decidido. Isso foi num habeas corpus, inicialmente julgado sob a relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki, em 2016, em fevereiro de 2016. Isso foi confirmado depois em 2 cautelares em ação de descumprimento de preceito fundamental. Aliás, em ação direta de constitucionalidade, desculpe, ADC, e depois num ARE, num agravo em recurso extraordinário. Então, o Supremo, por 4 vezes, repetiu essa jurisprudência nova. O que aconteceu a partir de então, né? A partir de 2016? Nós passamos a ter a possibilidade de executar penas já a partir do 2º grau. Isso antecipou, na maior parte dos casos, em anos, o início da execução da pena. Isso implicou, portanto, uma maior eficiência do sistema. Por quê? Porque antes a pessoa era condenada em 1º grau, mantida a condenação em 2º grau, interpunha recurso especial. No STJ passava anos, porque não só o julgamento do próprio recurso demorava, mas após o julgamento do recurso especial ainda tinha embargo de declaração, agravo regimental, etc., etc., ia para o Supremo. No Supremo começava tudo de novo. Então, muitas vezes acontecia a prescrição da pretensão punitiva pelo decurso do tempo, ou então a pessoa morria, ou então essa pena lá na frente seria executada, era reduzida, o regime era substituído por um outro que não dava o efetivo cumprimento da pena, e acabava que dificilmente se mantinha uma condenação com uma pena efetivamente cumprida. Aqueles dados iniciais que eu mostrei, da professora Ela Vieco de Castilho, eram o sinal claro disso. De 682 casos inicialmente analisados, somente 5 resultaram em condenação. E aquilo lá era só em 1º grau.
Então, é por isso, né, certamente o ministro Luiz Roberto Barroso, logo mais, irá enfatizar com muito mais clareza do que eu, e muito mais conhecimento, porque ele lida com isso na última instância. Certamente, isso causava uma sensação de impunidade. O Supremo fez uma interpretação do artigo 5º, inciso 57, que trata da presunção de inocência, uma interpretação que é sujeita a questionamento, sim, do ponto de vista da literalidade desse dispositivo. Há de se reconhecer que o Supremo não se limitou a uma interpretação meramente literal e analisou uma série de outros princípios que subjazem essa questão, o princípio da razoabilidade, do prazo de duração dos processos, o princípio da economia, o princípio da igualdade, né? O princípio da proteção penal eficiente, que é um tema importante, que há de ser também explorado, né? Enfim, é um princípio que exige que o Poder Judiciário, o Estado como um todo, né? Mas que o Poder Judiciário, nas decisões, se ocupe também de dar proteção penal eficiente a todas as pessoas. O processo penal é, acima de tudo, um instrumento de proteção da liberdade humana, sem dúvida alguma. Ele foi criado para isso. Até a criação dos códigos de processo penal modernos, nós tínhamos ordenamentos processuais incipientes que não protegiam as pessoas contra os abusos do Estado. E o Estado era outro, o Estado era inimigo, era aquele Estado leviatã. Hoje nós temos uma outra configuração dos Estados. E o processo penal, que, na sua essência, conserva esta necessária proteção da liberdade humana, também há de ser visto como um instrumento de proteção da própria convivência social harmônica, da manutenção da ordem. Uma sociedade que não tem um processo penal eficiente é uma sociedade fadada à desordem. O que nós estamos vendo hoje no Brasil? Por que existem tantos linchamentos no Brasil? O linchamento talvez seja o sinal mais evidente de um descrédito das instituições por parte da população. Quando alguém comete um crime, muitas vezes nem é um crime grave. Outro dia, em Brasília, só para dramatizar isso, um adolescente de 16 anos estava no parque da cidade com alguns amigos, um menino até de classe média, e, ao que tudo indica, um desses amigos furtou o celular de uma jovem, também da mesma idade, estava tendo uma festinha lá, um evento. Foram flagrados, correram, e esse menino, que não fora, inclusive, o autor do furto, ele estava no grupo, foi pego e foi massacrado. Ele foi morto por um grupo de jovens iguais a ele. Nós vemos todos os dias noticiário de pessoas que são amarradas em postes, são linchadas. O que é isso? Além do sinal de uma violência que parece que está íncita na nossa Constituição, isso é um sinal de que a população parece não confiar que essas pessoas serão punidas, de acordo com o devido processo legal, de acordo com meios civilizados de punição, né? Então, quando o Estado, por algum motivo, ou por vários motivos, não preenche esses espaços formais, espaços regulados, espaços devidos, limitados, de respostas punitivas, esse espaço será ocupado pela própria comunidade, por grupos milicianos. Não há espaço que não fique preenchido, né? Por isso é que Luiz de Ferajoli, que é o maior jus-filósofo, digamos, referido no âmbito das ciências penais, se coloca contra o abolicionismo penal. Embora ele seja o maior representante do garantismo penal, ele é enfático em dizer, olha, os abolicionistas penais, com todo respeito pela utopia que eles defendem, não podem ser levados a sério. Porque um sistema, uma sociedade que não tem um direito penal, uma sociedade que não pune os autores de condutas criminosas, com penas civilizadas,
cumpridas humanamente, com respeito a todo indivíduo, inclusive o preso, autor de crimes bárbaros, é detentor dos mesmos direitos, o mesmo respeito que qualquer um de nós. Mas um sistema que não pune efetivamente os autores de crimes é um sistema que abre espaço para reações, tanto formais do próprio Estado, quanto reações informais da sociedade. A população e esses grupos milicianos, por exemplo, vão ocupar esse espaço que o Estado não preencheu. Então, o que o Supremo fez, a meu ver, voltando aqui para a questão do cumprimento das penas a partir do segundo grau, foi considerar tudo isso e, mais, considerar a dificuldade imensa de se chegar a um trânsito em julgado efetivo de uma condenação, por conta dessa pletora de recursos cabíveis, alguns deles sucessivamente manejados sem nenhum tipo de constrangimento e sem nenhum tipo de consequência. Na maioria dos países, para se chegar a uma Suprema Corte, há um custo econômico, inclusive. Aqui não há. Ainda mais hoje com o processo eletrônico, é muito fácil peticionar, né? E é bom que as pessoas tenham esse acesso à jurisdição. Mas, hoje, a jurisdição dos tribunais superiores está se abarrotando de processos que, muitas vezes, não têm as mínimas condições de estarem ali para serem julgados. Então, por conta de tudo isso, e pelas próprias deficiências do sistema, o Supremo Tribunal Federal adotou uma postura, a meu ver, corajosa, que modificou esse quadro. E, a partir de então, nós passamos a ter essa possibilidade de executar as penas já com a decisão confirmatória de segundo grau. Claro, temos alguns questionamentos. Na competência originária, o réu não teve o duplo grau de jurisdição. Ou então a pessoa foi absolvida no primeiro grau e é condenada no segundo grau. Não houve também duplo grau de jurisdição. Então, há alguns questionamentos. E talvez o Supremo deva, futuramente, voltar a isso. E é claro que vai voltar, porque, vejam, e aqui uma breve análise, digamos, que nem me caberia, talvez, fazer, né? Mas é um fato. Eu não estou fazendo nenhuma afirmação pessoal, é um fato. Há uma quantidade de decisões do Supremo Tribunal Federal que não segue o entendimento do plenário que foi ali estabelecido. Nós temos decisões monocráticas e decisões de turma que contrariam esse entendimento que foi sufragado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, por mais de uma vez, como eu falei, né? Então, isso tem gerado, a meu ver, um estímulo a que qualquer juiz do país descumpra essa decisão. E isso gera uma confusão, isso gera uma falta de unidade, de coerência sistêmica tão grande que talvez seja a causa principal desse aumento no número de habeas corpus. A outra causa é a própria mudança de jurisprudência, esse overruling de 2016. Por quê? Porque hoje, quando alguém é condenado em segundo grau, a primeira providência que se toma é impetrar no habeas corpus. Por quê? Porque antes ele podia julgar, esperar que se julgasse o recurso especial, o recurso extraordinário, porque só lá na frente, após o julgamento desses recursos, seria expedido o mandado de prisão. Hoje não. Hoje, julgado o processo em segundo grau, já é expedido o mandado de prisão e, portanto, o único meio que o advogado, enfim, a parte, tem para evitar a prisão é tentar, por meio de um habeas corpus ou de um pedido de tutela provisória, junto ao STJ, que seja sobrestada a execução penal até que se julgue o recurso especial. E, nesse ponto, eu queria dizer que nós temos, no STJ, e o Supremo também, examinado esses habeas corpus para verificar se aquela situação que se postula no habeas corpus, de uma possível nulidade do julgamento, de um possível excesso da pena, possa efetivamente ser ali de pronto corrigida, pelo menos para evitar o início da execução penal, diante de uma grande possibilidade ou plausibilidade, ou, digamos, uma razoável chance de êxito do recurso especial, nós suspendemos a execução da pena, em casos excepcionais. Eu, por exemplo, já admiti alguns processos de uma decisão de um tribunal estadual que impôs penas
elevadíssimas a certos personagens de prefeituras, foram condenados por vários crimes, penas que vão há décadas, e, a um primeiro olhar, em alguns casos dessa prefeitura, a meu ver, pode ter havido um excesso no número na quantidade da pena. E, portanto, eu achei importante suspender a execução dessas penas enquanto não julgamos os recursos especiais que estão sendo interpostos. Então, há a possibilidade de que o STJ corrija eventuais excessos. Mas o que a decisão do Supremo fez foi transformar aquilo que era exceção em regra. E alguns vão dizer, mas isso aí fere o Estado de Direito, isso aí fere a presunção de inocência. Será? Acho que eu não trouxe aqui, mas eu colecionei todos os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, Pacto de São José da Costa Rica, que é a nossa Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de Nova York, ambos direito positivo entre nós, são os decretos 678 e 592 de 2002, de 92. Convenção Europeia de Direitos Humanos, Convenção Islâmica, Convenção Africana, todos os tratados internacionais, em nenhum deles encontra-se regra similar à da nossa Constituição. Ou seja, em nenhum deles se condiciona a manutenção da presunção de inocência ao trânsito em julgado da decisão. Todos eles falam o seguinte, com uma palavra ou outra diferente. Presume-se o réu inocente enquanto não provada a sua culpa. Ou enquanto não declarado culpado. E o que é isso? É um processo em que respeitaram-se as garantias individuais, em que se chegou a um veredito. E é por isso que alguns países, como é o caso da França e dos Estados Unidos, o início da execução da pena se dá a partir da sentença de primeiro grau. Nós adotamos uma posição que é a majoritária nos países centrais, que é de aguardar-se a confirmação por um tribunal de apelação. Nós temos, na verdade, 10 países no mundo, pelo menos os conhecidos, que têm uma previsão como a nossa. Portugal e Itália, nós herdamos a tradição desses dois países, né? A nossa Constituição, no que diz respeito à presunção de inocência, é uma cópia da Constituição italiana, de 1948. Portugal e Itália, alguns países da África, os países de língua portuguesa, porque copiaram Portugal, e mais um ou outro do leste europeu, da Ásia. O resto, todos os países admitem a execução da pena após a decisão de segundo grau. Alguns poderão dizer, bem, então tá, mas a Constituição não diz isso. Então, nós deveríamos mudar a Constituição. Eu, pessoalmente, e tenho registro escrito disso, já desde 2011 eu tenho publicado isso, a meu ver, a solução ideal seria modificar a Constituição, dando à nossa redação o mesmo sentido que lhe dão esses tratados internacionais. Ah, mas é cláusula pétrea. Sim, é cláusula pétrea. Eu não estou abolindo o direito, eu estou dando-lhe nova conotação. Né? O ministro César Peluso, do Supremo Tribunal Federal, quando presidia a Corte Suprema, propôs uma outra alternativa, que seria modificar a natureza dos recursos especial e extraordinário, transformando-os como uma corte, como recursos, mais no sentido de ações de impugnação. Proximamente ao que se faz em Portugal. Essa PEC, chamada PEC dos recursos, foi desvirtuada no Congresso e não vai ser votada mais. Então, o que o Supremo fez, como em tantos outros casos, foi suprir uma deficiência do sistema e suprir uma inércia do Poder Legislativo no enfrentamento de um tema central como esse. Agora, é claro que fica a julgamento de cada um. A meu ver, são essas as razões principais para justificar essa modificação de entendimento. E não há dúvida alguma, e aqui poderíamos caminhar para a conclusão, não há dúvida alguma que esse overruling, né, de 2016 do Supremo implicou uma
uma mudança radical no funcionamento e na efetividade da justiça criminal e fortaleceu o combate à corrupção e a outros crimes, evidentemente. Crimes que passavam, muitas vezes, 10, 15, 20 anos para serem definitivamente julgados. Que sentido há em impor uma pena a alguém por um crime que cometeu há 15, 20 anos? É uma outra pessoa. Isso, os juízes sentem muito isso. Às vezes eu recebo um caso de alguém que cometeu um crime na década de 90, crime grave, e só agora a decisão vai ser executada. Uma pessoa que cometeu o crime com 20 anos, 18 anos, já é uma outra pessoa, já está a vida totalmente arrumada, nunca mais cometeu um crime. Então, isso até para o próprio indivíduo é algo que não tem muito sentido, é uma punição por punir. A pena deixa de ter qualquer caráter que não seja outro a não ser punir. Então, uma justiça, sobretudo a justiça penal, há de ter um compromisso com a celeridade. Um processo penal que não se encerra num prazo razoável causa em si uma injustiça, tanto para o próprio réu, que tem o direito a ser julgado num prazo razoável, e é claro que muitas vezes ele usa isso a seu favor para procrastinar o julgamento daquele processo, mas um prejuízo social. Os direitos humanos são direitos humanos de todos. Reclama-se hoje uma objetivação dos direitos humanos, uma perspectiva de direitos humanos sob a ótica dos direitos humanos objetivos. As vítimas dos crimes são detentoras de direitos humanos. Não é à toa que o Brasil, nos 7 casos em que foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, 5 casos ele foi condenado por quê? Não é porque desrespeitou os direitos do réu. Porque, bem ou mal, o nosso sistema de processo penal é moderno. Embora o nosso código seja vetusto, ele foi sendo aperfeiçoado e hoje o nosso sistema de justiça, do ponto de vista normativo e até no seu funcionamento, não é diferente, na essência, do que se pratica em outros países. Nós temos alguns defeitos, sim, mas nós temos um processo penal em que os direitos são respeitados. O juiz tem que motivar as decisões que importem algum tipo de sacrifício à liberdade do réu. Há um controle jurisdicional sobre cada decisão. Em nenhum país do mundo alguém tem tanto acesso aos tribunais superiores por meio de habeas corpus como no Brasil. O réu aqui é interrogado na presença de um advogado. Há um contraditório, há ampla defesa, há publicidade, há um princípio acusatório que, embora em algumas situações não seja inteiramente respeitado, mas ele é, de uma certa forma, digamos, minimamente respeitado. Então, existe no Brasil o respeito ao devido processo legal. Um caso ou outro pode sair da linha, mas o Brasil não tem um Código de Processo Penal que é executado com esse desrespeito generalizado que se fala muitas vezes. Isso é um pouco de lenda. O que nós precisamos realmente aperfeiçoar, urgentemente, é o sistema penitenciário. Esse, sim, é de envergonhar. Esse não recupera ninguém e esse, muitas vezes, desestimula juízes a cumprirem a lei, impondo pena privativa de liberdade e determinando que essa pessoa ingresse no sistema penitenciário, do qual certamente sairá muito pior, do qual certamente sairá comprometido com grupos organizados, sem nenhum tipo de amparo social ou estatal para o seu reingresso, alimentando um ciclo permanente de perpetuação de um comportamento criminoso. Isso realmente teria que ser objeto de um investimento maciço e prioritário do Estado. Esse estado de coisas inconstitucional que o Supremo Tribunal Federal reconheceu há de ser revertido. Agora, voltando aqui à questão dos direitos humanos, todos nós somos detentores de direitos humanos, independentemente da condição episódica em que estejamos colocados. Como réus, como vítimas, todos detemos direitos humanos. E, repito, o Brasil tem sido condenado por não respeitar os direitos humanos das vítimas. Nesses 5 casos, dos 7 que o Brasil já foi condenado,
o que se determinou como condenação foi o fato de o Brasil não ter punido os autores de graves crimes, geralmente homicídio. Então, o que está faltando para nós é dar efetividade à jurisdição criminal num tempo razoável. Eu acho que um país que tem um sistema de justiça criminal em que as pessoas que cometem crimes, de alguma forma, são levadas a julgamento, com todos os direitos e garantias, julgadas num prazo razoável e efetivamente punidas, não necessariamente com a pena privativa de liberdade. Eu não sou apologista, pelo contrário, eu acho que a pena privativa de liberdade é só para casos gravíssimos, casos de absoluta impossibilidade de manter a pessoa no convívio social. Da mesma forma que a pena privativa de liberdade representou um avanço no final do século XIX, contra punições arbitrárias até então muito usuais, como as próprias penas corporais, né? Hoje, nós temos que pensar em algo melhor do que as penas privativas de liberdade. Ainda não encontramos para certos crimes, mas futuramente, quem sabe, né? Nós olharemos para trás e nos envergonharemos de termos mantido um sistema penitenciário tão odioso, tão desrespeitoso, tão ignominioso quanto o nosso. Agora, até lá, é o que temos para hoje, né? Então, saibamos usar com equilíbrio, enfim, dos poderes que o Estado nos dá, e eu estou aqui me referindo a nós, detentores de algum tipo de autoridade, mas, acima de tudo, não nos esqueçamos de que o compromisso de cada um de nós é com não somente a eficiência do sistema, mas com a preservação das conquistas civilizatórias. São justos, portanto, e legítimos os anseios por um sistema de justiça criminal eficiente, célere, que cumpra a sua função dúplice de proteção das liberdades públicas, tanto de inocentes quanto de culpados, e de responsabilização e punição apenas dos culpados. Um sistema que, sem sacrificar o exercício dos direitos e garantias individuais, consiga atender aos interesses sociais reproduzidos em um processo penal. Espero não tê-los cansado, me coloco à disposição. Muito obrigado. Ministro Rogério Schietti, muito obrigado pela disponibilidade de prestigiar o nosso evento. Para a gente é uma alegria e a DPF espera que o senhor se sinta em casa no nosso evento e no nosso meio. Muito bem-vindo e muito obrigado pela participação. Antes de entrar nas perguntas, eu queria pedir licença para quebrar um pouquinho o protocolo e, fazendo parte da regional da ADPF Bahia, a gente está muito contente de ver como o nosso filhote, esse congresso, cresceu, né? Como ficou importante e como, apesar disso, a gente conseguiu manter uma estrutura que funciona, que tem funcionado com elogio de todo mundo. Então, em nome dos participantes, não mais como membro da organização, em nome dos participantes, eu quero render minhas homenagens aos colegas que organizaram, Rony, Breno, principalmente, Paiva, e principalmente a equipe que faz esse evento rodar de uma forma tão elogiada, né? Na pessoa de Bárbara, que organiza. Eu peço uma salva de palmas para ela. Parabéns e muito obrigado a Bárbara e a equipe. Para mim é um mistério como ela consegue fazer tudo isso junto com a equipe e continuar sorrindo toda vez que encontra a gente. Passando para a fase dos debates, antes das perguntas, ministro, eu me permito só fazer um breve comentário sobre um ponto que foi a parte em que o senhor falou muito, e é bem das estatísticas, né, da eficiência, principalmente da polícia. Eu digo isso porque, não para contrapor, mas porque a gente tem um problema sério na polícia. A culpa é nossa.
de nunca ter enfrentado, ou de ter uma certa resistência a enfrentar, talvez por medo do que a gente vai ver, as estatísticas de eficiência. E, por coincidência, ontem a gente teve uma palestra do Dr. Andrei, que o Dr. Sobral participou, e que foi a primeira vez que eu, em 16 anos de Polícia Federal, vi a polícia abrir esses dados e tratar esses dados de forma transparente, porque era uma coisa que até a gente tinha dificuldade. Não era incomum a gente receber requisições sobre esses dados de eficiência, dos números da polícia, e tratar isso de uma forma meio opaca. E isso permitiu, é um dado importante da vida da justiça criminal, isso permitiu todo tipo de pesquisas legítimas e bem-intencionadas que chegaram aos resultados que são expostos na maioria das pesquisas. E ontem, o doutor Andrei apresentou para a gente que o índice, na verdade, de solução dos inquéritos na Polícia Federal é de aproximadamente 75%. Né? E não digo isso com orgulho, porque não é motivo nem de orgulho nem de desorgulho. Simplesmente é a primeira vez que agora a gente tem como medir se a gente vai ficar mais eficiente ou menos eficiente, o que é que a gente precisa mexer para tornar a justiça criminal mais efetiva. Como porta de entrada, a polícia tem uma importância absurda nisso. Digo novamente, não é para contrapor, não é só para mostrar que a gente tem esses números agora, e eu espero que as polícias tratem isso da forma transparente, sem medo de olhar para a própria eficiência. Dito isso, vamos às perguntas. Um monte de perguntas. Vamos lá, primeiro. Doutor Rogério, por que ano passado o número de prisões por corrupção ativa reduziu em 15%, segundo nosso participante, comparado ao ano de 2016? A polícia deixou de investigar mais ou políticas preventivas foram criadas para inibir essas práticas? Corrupção ativa, né? Corrupção ou seja, ativa. Geralmente é o particular, o empresário, enfim, que deixa de corromper o servidor público. De fato, houve um aumento, se não me engano, da corrupção passiva e uma diminuição da corrupção ativa. Deveria ser proporcional, mas o ideal seria, e o que se esperava, era que esses dois crimes diminuíssem, a partir de uma publicização maior de todas essas operações que têm sido desenvolvidas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, e pela percepção maior de que certas condutas não estão mais ficando impunes. Né? Então, o número de prisões aumentou, o número de inquéritos aumentou, era de se esperar, portanto, que diminuíssem tanto os crimes de corrupção passiva quanto ativa. Eu não saberia explicar o porquê de diminuir apenas o de corrupção ativa, mas, certamente, uma explicação razoável é uma maior intimidação, um maior receio de que esse tipo de conduta passa a ser responsabilizado. Eu acho que, no meio empresarial, embora digam que sempre se criam novas formas de corrupção, né, mas eu acredito que, no meio do pequeno comerciante, que é muitas vezes achacado por um fiscal, ou até mesmo, né, enfim, por outros servidores públicos, haja um receio maior de que isso possa trazer-lhe alguma consequência, porque, neste país, sempre se ligou corrupção ao funcionário público. E a corrupção também se dá entre particulares, e se dá também sob a ótica do particular em relação ao servidor público. Nós não criminalizamos ainda a corrupção privada, que é uma falha do nosso sistema. Mas há, sem dúvida alguma, a corrupção daquele que paga por um serviço de maneira ilícita. Né? O início da execução da pena em segunda instância, da pós-condenação em segunda instância, é um risco, uma vez que existem decisões com violação a leis federais e à Constituição? Então, esse realmente é o principal argumento, né, que se coloca, enfim, do erro judiciário. Né? E o ministro Barroso vai, talvez, tocar nesse assunto. E qualquer decisão judicial é sujeita a erros. Né? E é claro que um erro que interfira na liberdade de alguém é um erro irreparável, ainda que se busque, posteriormente, algum tipo de indenização. O que se diz é o seguinte, olha, antes nós tínhamos um sistema que permitia ao indivíduo
um controle da legalidade, da própria justiça da decisão de primeiro grau, até o Supremo Tribunal Federal. E hoje não. Na verdade, não é assim. O que nós continuamos a ter a possibilidade de acesso aos tribunais superiores. O recurso especial, o recurso extraordinário, o habeas corpus, continuam sendo ofertados como meios de controle dos atos judiciais de primeiro e segundo grau. O que se faz é antecipar o início da execução da pena, né, para o julgamento de segundo grau. E é claro que pode acontecer, e acontece, de haver um erro, não só em relação a uma condenação injusta, como também um erro na aplicação da pena. E por isso que eu falei que, no STJ e no Supremo, nós estamos alertas quanto a isso. Quando vem um habeas corpus alegando um erro de julgamento, um erro formal, ou mesmo, dependendo da situação, um erro material, nós podemos corrigir isso prontamente no habeas corpus, né? É claro que o número de absolvições no STJ e no Supremo é baixíssimo, mas nós concedemos diversos habeas corpus para modificar a pena, modificar o regime e, eventualmente, para anular um processo que foi julgado na origem, né? Então, o erro, mesmo quando se julga na última instância, há a possibilidade de haver erro ainda, né? O Supremo dá a última palavra, mas não significa que ele acertou. Ele pode ter errado também e ter, por exemplo, mantido uma condenação baseada em provas nulas. Então, acho que é uma questão de ponderação de interesses que estão em jogo no processo penal, né? Esses interesses que levaram, nessa ponderação, o Supremo Tribunal Federal a dizer, olha, vamos determinar que, a partir do segundo grau, quando já se examinaram as provas, um juiz de primeiro grau que teve contato direto com as provas, um tribunal formado por desembargadores que reexaminaram esse processo, chegaram a uma conclusão que permitem um mínimo de segurança quanto à execução de uma pena. Agora, erro pode existir, né? Nunca vai deixar de existir essa possibilidade. Qual o entendimento de Vossa Excelência sobre a possibilidade de execução provisória da condenação por improbidade administrativa em segundo grau? Não, aí veja bem, a improbidade não é crime. O ato de improbidade pode caracterizar crime de violação à fraude à licitação, crime de corrupção, enfim, diversos crimes decorrentes de uma improbidade no sentido lato, né? Então, quando se fala de execução de improbidade, nós podemos executar as decisões de improbidade desde o primeiro grau, porque não são penas criminais. Agora, quando se trata de um crime decorrente de um ato de improbidade, por exemplo, uma improbidade de um prefeito que fraudou uma licitação para beneficiar determinado grupo de empresários ou determinada empresa, ele vai responder por improbidade administrativa no âmbito civil e vai responder pelo crime de fraude à licitação, pelo crime de corrupção ou peculato, enfim, depende da hipótese, organização criminosa. Essa parte criminal, ele só poderá ser punido, só poderá ter a pena executada quando for condenado pelo tribunal. A improbidade poderá, já na sentença de primeiro grau, importar em algumas consequências, como a perda dos direitos civis, né, suspensão do exercício da função, enfim, depende da hipótese. Alguma sobre a audiência de custódia, que vamos tentar juntar aqui. Diz o nosso participante: o Pacto de São José da Costa Rica diz que o preso deve ser levado à presença de algum agente público que represente o juiz, no caso, o delegado de polícia ou o próprio juiz. Pergunta: não há uma desnecessária duplicidade entre a apreciação jurídica da legalidade da prisão pelo delegado e pelo juiz? E, ainda, não seria o caso, aí uma sugestão, de levar o juiz apenas os presos que reclamam a um advogado, privado ou público, terem sofrido algum abuso? Na verdade, se não me engano, é o artigo 8º do Pacto de São José, né, que trata das garantias do indivíduo, etc., fala do direito do preso ser conduzido sem demora à presença da autoridade judiciária competente ou quem detenha poderes iguais. Então, a meu ver, a minha interpretação, e tem sido essa a interpretação dos tribunais brasileiros, a
autoridade judiciária não pode ser nem Ministério Público, nem delegado de polícia. A autoridade judiciária é quem detém o poder jurisdicional, né? Até por isso que se passou a exigir o cumprimento dessa norma internacional e carecemos ainda de uma lei. Hoje, as audiências de custódia são reguladas por resolução do CNJ, o que é uma falha ainda, né, de não termos uma lei. Mas, como eu disse durante minha exposição, eu sou extremamente favorável à implementação generalizada. Eu acho que é um instrumento de garantia do indivíduo e, ainda que, eventualmente, possam ocorrer alguns erros de avaliação judicial, é um instrumento importantíssimo, ainda mais num país como o nosso, que não tem ainda graus de conquistas civilizatórias suficientemente assentados de uma maneira definitiva. Ministro, como compatibilizar o fato da prisão ser a última ratio com o fato de que 54% das audiências de custódias terminam com conversão em preventiva? Bom, vamos lá. Por que esse número, segundo alguns, é elevado, segundo alguns, é baixo, né? Isso é sempre de acordo com a perspectiva de cada um. Quando se trata de um crime de menor potencial ofensivo, já de imediato se celebra uma transação penal, isso nem é levado ao conhecimento de uma audiência de custódia. A audiência de custódia serve para os crimes, teoricamente, de média ou maior gravidade. E, nesses casos, sejamos francos, a maior parte dos crimes que são levados a uma audiência de custódia são crimes graves. São, pelo menos, crimes de furto, que não são tão graves, mas são, enfim, punidos com pena de reclusão. E o que acaba levando a um dado que, a meu ver, é um número razoável, 50%, não vejo assim, não dá para você dizer que é muito ou pouco. Por quê? Porque nós temos, nesse universo de crimes levados ao conhecimento da autoridade judiciária, nós temos crimes graves, como homicídio, roubos à mão armada, né, estupros, tráfico internacional, tráfico de drogas de maior gravidade. E é evidente que o juiz, para manter uma prisão preventiva, ou seja, para transformar a prisão em flagrante em uma prisão efetivamente cautelar, não se baseia tão somente na gravidade do crime. Ele se baseia, acima de tudo, ou deve se basear, acima de tudo, na necessidade estrita daquela prisão. Como eu disse, nós temos um leque de possibilidades que um juiz haverá de avaliar para proteger algum interesse que esteja sob risco com a liberdade do réu. Muitas vezes a pessoa pratica um crime como de tráfico de entorpecentes e alguém pode imaginar, nossa, todo traficante tem que ficar preso. E é assim que pensam muitos juízes. Isso é errado. Existem tráficos e tráficos, existem traficantes e traficantes. E ainda que o tráfico, por menor que seja, represente um dano social imenso, e ainda que a pena venha a ser uma pena eventualmente privativa de liberdade, nem sempre haverá necessidade de manter essa pessoa presa, se houver outras medidas que possam proteger a sociedade contra a eventual reiteração de crimes. Eu dou um exemplo muito fácil de perceber, e eu acredito que a maioria há de concordar comigo. Hoje, 60%, 70%, em alguns estados, 90% das mulheres que estão presas nos estabelecimentos prisionais estão presas por crime de tráfico de entorpecentes. Não que as mulheres sejam mais dadas ao tráfico, né? Pelo contrário, as mulheres, normalmente, não cometem esse crime. O que as leva a cometer esse crime é o fato de o marido estar preso, o namorado estar preso, o filho estar preso, e lhe pedir para levar droga ao presídio. Por algum motivo. Pode ser recreativo, pode ser por exigência da organização criminosa que ele está integrando, pode ser por ameaça, pode ser para ele vender e ter algum dinheiro para pagar alguma dívida, enfim, não importa. O fato é que elas são induzidas ou estimuladas ou até ameaçadas, muitas vezes, para levarem drogas aos seus companheiros, filhos, etc. Essa mulher, ao ser revistada, é presa em flagrante. Eu pergunto, ela representa um risco social? Ela precisa ficar presa durante o processo por esse único ato que ela praticou, esse único crime que ela praticou? Então, a não ser que se comprove que ela faz parte de uma organização criminosa, a não ser que comprove que ela tem tendências a praticar novamente esse crime,
Vejam, ela não foi praticada, não foi flagrada cometendo tráfico de entorpecentes numa boca de fumo. Ela foi flagrada entrando no presídio com drogas. Se eu impuser a esta mulher a medida cautelar alternativa à prisão, de proibição de frequentar, de comparecer novamente ao presídio, de frequentar ou de visitar qualquer estabelecimento prisional, é quase certo que, pelo menos este crime, ela não vai cometer mais. Então, é um crime de tráfico de entorpecentes, ela vai responder por esse crime, provavelmente vai ser condenada, e digo, vai ser condenada a uma pena que quase sempre será em regime aberto, porque a lei de drogas, ou lei antidrogas, prevê uma redução da pena para hipóteses como esta, pessoa primária, sem envolvimento em atividades criminosas, e a pena quase sempre resulta em cumprimento em regime aberto. Então, não tem sentido manter essa pessoa presa durante o processo. Isso só gera um aumento do encarceramento, desnecessariamente, gera um problema social terrível, porque o pai da criança ou dos filhos já estava preso, e, a partir da prisão da mãe, ficam crianças aí, muitas vezes jogadas em um abrigo ou até nas ruas. Então, o juiz tem que avaliar tudo isso, né? São crimes que têm um estigma social tão grande que as pessoas não trabalham com a hipótese de que não necessariamente os autores devem ser presos, ao menos cautelarmente. E o ciclo continua. Por último, ainda é possível falar da função ressocializadora da pena diante da realidade aterrorizante do sistema penitenciário brasileiro? E qual a sua opinião em relação aos habeas corpus coletivos em favor dessa população carcerária? Eu sempre fui favorável ao habeas corpus coletivo, embora seja uma posição minoritária no STJ, e o Supremo, recentemente, proferiu 2 decisões, uma delas agora recente pelo ministro Fachin, e outra anteriormente pelo Pleno, no julgamento daquela questão também muito importante das mulheres que têm filhos e que praticam eventualmente um crime, e, portanto, o Supremo decidiu de forma coletiva, e daí se estabeleceu uma vinculação de precedentes para permitir que essas mulheres respondam em liberdade, salvo em situações excepcionalíssimas, né? Então, acho que, em algumas hipóteses, quando você consegue identificar uma questão jurídica comum a toda uma generalidade de pessoas, é possível, sim, o HC coletivo, né? Até como forma de evitar a atomização, digamos, da justiça criminal com sucessivos habeas corpus para tutelar pessoas detentoras dos mesmos direitos. E, quanto à função ressocializadora da pena, sempre se discutiu na história do direito penal quais são as funções da pena. Evidentemente que uma delas, de natureza utilitarista, é a de ressocializar, né? É complicado falar de ressocializar alguém que nunca foi socializado, né, muitas vezes. Ou então pretender que um estabelecimento prisional seja capaz de incutir comportamentos socialmente esperados, né? Mais ou menos como aquela metáfora de ensinar alguém a nadar fora da piscina, né? Ou dentro de um elevador, né? Não é possível. Agora, nós temos algumas experiências muito alvissareiras, né? Alguns estabelecimentos prisionais pequenos que conseguem, por meio de uma série de medidas de autorresponsabilização dos presos, fazer com que eles retornem ao convívio social e não voltem a delinquir, com índices baixíssimos de reincidência. Mas, de uma maneira geral, o nosso sistema penitenciário não recupera ninguém, né? É uma forma apenas de punir. E o que se deve fazer, pelo menos quando assim é encarado o sistema penitenciário, puna-se com decência, puna-se com respeito. Porque, se nós quisermos tratar o criminoso, né, o condenado, com o mesmo desvalor que ele tratou a vítima do crime dele, nós só vamos alimentar esse ódio, esse ciclo. Então, é preciso que o Estado se diferencie da barbárie. O que diferencia uma sociedade civilizada de uma sociedade bárbara é a maneira como ela trata as pessoas ruins. Porque tratar bem as pessoas boas é muito fácil, né?
Então, tratar bem, que eu digo, é tratar com respeito mínimo, né? Simplesmente cumprindo a lei. Se a lei fosse cumprida para todos, inclusive para os internos do sistema penitenciário, talvez o índice de reincidência seria menor. Porque, da mesma forma que ele violou os direitos das vítimas quando cometeu o crime, aliás, ao contrário desse comportamento, o que se espera do Estado é que ele se comporte como verdadeiramente um Estado civilizado. Ok. Mais uma vez, obrigado. É um prazer. A palestra tocou, mais do que o tema, tocou em assuntos de forma transversal, em vários assuntos importantes e bem momentosos. Eu devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônia para a continuação. Neste momento, eu gostaria de convidar a senhora delegada da PF, Graziela Ticiani, para que possa fazer a entrega do certificado, por gentileza, como também dos troféus com o símbolo do nosso evento, ao senhor ministro, como também ao nosso mediador, delegado Tiago Sena.